vai falar logo depois dessa minha pauta. Volta um pouquinho, irmão. Eu estou deixando aqui, irmãos, os meus contatos, o meu e-mail, telefone, para que, se vocês tiverem alguma dúvida, alguma pergunta, quiserem entrar em contato depois, vocês fiquem à vontade. Essa apresentação, eu acredito que, como da Maressa, vai fazer a gente refletir e talvez surjam algumas dúvidas. Então, vocês fiquem à vontade mesmo de ligar, é o WhatsApp também e o e-mail. A minha pauta, eu vou definir um pouquinho o empreendedorismo, empreendedor, características do empreendedor e formalização da empresa. É uma definição muito ampla isso, mas eu vim por um caminho e conforme nós fomos nos encontrando, né, nos próximos encontros, talvez venham mais definições por aí, ok? Empreendedorismo é a disposição para identificar problemas e oportunidades e investir recursos e competências na criação de um negócio, projeto ou movimento que seja capaz de alavancar mudança e gerar impacto positivo. Então, empreendedorismo é quando você identifica algo, uma oportunidade no mercado e você começa, então, a investir recursos nisso. Que recursos? O seu tempo, a sua habilidade, o seu dinheiro, o seu conhecimento. São esses tipos de recursos que você vai investir. E isso tudo que você investe, ele vai gerar impacto positivo. Empreendedor é aquele que apresenta determinada habilidade e competências para criar, abrir e gerir um negócio. É aquele que sai da área do sonho, do desejo e parte para a ação. É um realizador, é como a Maressa colocou aqui antes, né, na apresentação dela. Então, o que eu preciso ter? Eu preciso ter habilidade. Pode voltar, irmão. Eu preciso ter competência. Eu preciso também sonhar, como colocar no papel, e eu preciso agir. Eu vou ter que dar o passo, eu vou ter que ter algumas características que eu vou falar aqui, para que a gente possa fazer com que esse sonho, com aquilo que você sonhou, com o que você projetou, planejou, ele comece, então, a tomar a forma. Ok? Características do empreendedor. Irmãos, são várias, são muitas características, mas eu listei essas porque achei que essas são, assim, bastante importantes. Criatividade, iniciativa, perseverança, autoconfiança, resiliência, otimismo, coragem para correr os riscos, visão estratégica, capacidade de planejamento e liderança. Eu vou falar para vocês de algumas delas, mas antes eu vou passar um videozinho rapidinho, são 2 minutos o vídeo. Ele fala a respeito do Coronel Sanders. Ele é dono de uma franquia de frango frito. Então, aqui começa a história dele. Vocês viram que ele começou a empreender aos 65 anos. Esses dias eu estava assistindo, eu não sou muito de assistir TV, não, mas eu estava na sala e eu estava passando o programa do Luciano Huck, e ele estava falando de um menino de 10 anos, eu não sei se alguém assistiu. O menino, ele tem, né, ele é empreendedor, ele nasceu para empreendedor. E ele queria comprar um videogame, a mãe não tinha condições de comprar, e ele pediu para a mãe deixar ele vender bala no farol, no semáforo. A mãe disse que não. E aí tinha um homem que consertava TV e rádio, ele queria ajudar, a mãe falou não. E aí ele, em casa, ele tinha aquele brinquedinho Lego, e ele começou a fazer bijuterias com Lego. E começou a vender na escola, né? Uma historinha bem parecida com Maressa. E ele faz alguns... A mãe dele começou a comprar umas miçangas, e ele começou a fazer coisas de videogame, né? Daqueles personagens que ele gosta, e começou a vender, enfim. E a história dele foi parar lá no Luciano Huck. E o Luciano Huck ajudou ele, então, a montar uma empresa, a vender pela internet, e deu todo o suporte para ele. Então, não tem idade. O Coronel Sanders, ele começou aos 65 anos e aos 88 ele era um bilionário. Então, irmãos, não há idade, né? Eu vou falar dessas características, né, para fazer uma analogia, né, para a gente comparar com o vídeo que a gente assistiu. Por exemplo, criatividade. Ele teve criatividade, ele criou um produto
que ele era diferente e ele confiava. Ninguém tirava dele essa certeza de que aquilo era bom, que aquilo ia vender, que aquilo ia dar dinheiro. E ele teve a iniciativa. O que eu preciso fazer? Eu preciso de dinheiro. Então, eu vou correr atrás disso. E ele começou a ir em alguns restaurantes. Em alguns restaurantes, irmãos, era um não atrás do outro. Então, a gente precisa ter resiliência. O que é resiliência? É você se recobrar de um tombo, de uma atitude, de uma situação ruim. Imagine cada não que ele recebia, né? Por muitos nãos menos do que isso, a gente já teria desistido, não é verdade? Mas ele persistiu, perseverou. E nós precisamos perseverar também, porque nós também vamos ouvir nãos. Não vai ser só sim, sim, não, nós vamos ouvir não também. Espero que não 1009 vezes, né, como foi o caso dele, mas vamos sim. E ele teve capacidade de planejar. Eu tenho esse produto, eu criei, eu confio, eu acredito nele, eu preciso fazer algo para que isso para que isso venha a se tornar realidade. Eu não vou desistir, pode acontecer o que for, eu vou perseverar. E ele planejou isso tudo para que ele pudesse, então, realizar aquilo que ele tinha sonhado, aquilo que ele tinha colocado num papel e fazer com que acontecesse. Então, esse é o passo. Nós precisamos ter essas características, mas o empreendedor é isso, é o indivíduo. Ele pode possuir as características naturais, que é o caso desse menino que eu falei para vocês, que é o caso do Coronel Sanders. E o que você deve saber é que as características que você precisa para se tornar um empreendedor de sucesso podem ser desenvolvidas. Olha que coisa maravilhosa. Ah, mas eu não tenho nenhuma dessas, mas você pode desenvolver. E como coach, né, aqui acho que tem uns 10 coaches aqui, a gente sabe que isso é possível, e se vocês precisarem de ajuda, nós estamos aqui à disposição. Nem sempre é fácil desenvolver novas habilidades sozinho, e não há nada errado com isso, é comum precisar de ajuda. Eu precisei de ajuda, mesmo já empreendendo, mesmo já com a empresa, eu precisei de ajuda. Eu tinha um problema sério na minha empresa de comunicação. Eu não conseguia me fazer entender. E eu precisei de ajuda. Eu precisei desenvolver essa habilidade. Então, não é ruim isso. Não há nada de errado com isso. Você pode, sim, desenvolver essas habilidades. Mas, se você não agir, se você não colocar suas ideias em prática, se você não batalhar por elas, vai ser impossível acontecer algo. E perseverar, eu acho que essa palavra ela é muito forte, partindo, né, do princípio que a gente viu que ele recebeu 1009 nãos. Então, irmãos, a gente precisa sim agir, tem que fazer. Hoje a gente colocou no papel aí e viu que é possível. Mas o que eu preciso fazer? Eu tenho que tomar uma atitude, eu tenho que ter iniciativa e acabativa também. Ok? E eu vou falar um pouquinho sobre formalizar a empresa, né, de trabalhar com uma empresa formalizada, com toda documentada. Por que você vai formalizar a sua empresa? Porque você não consegue fazer negócio com outras empresas. Suponhamos que você tem uma empresa e eu tenho outra, você me vende um produto ou presta um serviço para mim, eu preciso que você emita a nota fiscal. Mas se a sua empresa não estiver formalizada, você já fica restrito a um público. Você não vai poder trabalhar com empresas de grande porte, vamos dizer assim. E quais os benefícios? Você pode participar de licitações, você pode obter linhas de crédito, né, especiais em banco, por exemplo, se você tem um capital de giro, eu vou falar para vocês o que é isso no próximo slide, você precisa de um capital de giro, você pode solicitar isso como linha de crédito no banco. Mas se você tiver a sua empresa formalizada, se você tiver toda a documentação, contrato social, CNPJ, inscrição estadual, municipal, isso tudo, vocês podem quem pode orientar você nessa formalização é um contador, o Sebrae também. O Sebrae tem tantos cursos, irmãos, que pode ajudar. Ele ajuda a abrir uma empresa de microempreendedor individual. Você não precisa ter gasto com isso, a não ser uma taxazinha lá. Então,
procurem no site, tem muita coisa legal nesse site que vai poder ajudar bastante quem quer empreender. E o contador também, né? No meu caso, foi o contador. Eu precisei de um contador, apesar de ter pego bastante informações no Sebrae e já ter um pouco de conhecimento com isso, eu ainda assim preciso de um contador, porque tem coisas que só o contador pode fazer e assinar. Eu não posso na empresa. Então, vamos lá. Capital social. É o investimento inicial feito pelos sócios ou acionistas de uma empresa para colocar em funcionamento. Ou seja, para eu pôr a escola lá em funcionamento, eu tive que comprar todo o material, mesa, cadeira, maca, notebook, forno elétrico, um fogão elétrico. Eu precisei comprar notebooks para a sala de informática. Então, eu precisei montar ela para que ela pudesse funcionar. Então, eu tinha um capital, que era um dinheiro inicial. Depois disso, o capital de giro garante a saúde financeira da sua empresa durante o período inicial, assegurando o pagamento a fornecedores, impostos, ajuda a manter estoque, salários e demais custos e despesas operacionais. Então, é assim, você abriu a empresa, você tinha lá um dinheiro e você abriu a empresa. No caso, eu abria uma escola. Só que aí eu tenho que fazer pagamento de salário, eu tenho que pagar impostos, eu tenho que pagar aluguel, internet, água, luz. Eu tenho uma série de pagamentos dos fornecedores, vários compromissos. Só que eu só peguei o dinheiro para abrir a empresa. E agora? Como é que a minha empresa vai sobreviver? Então, eu preciso ter esse dinheiro. Porque no primeiro mês que eu abri a escola, eu não tinha aluno matriculado. Quer dizer, já tinha. Mas eu ainda não tinha renda disso. Então, para eu pagar os meus compromissos, eu precisava ainda ter esse dinheiro aí reservado para que eu pudesse manter a escola os meses seguintes, juntando o dinheiro que ela me dava. Então, muitas empresas acabam não sobrevivendo por conta disso, porque não tem o planejamento. E a gente já ouviu, né, Marisa falar sobre o planejamento, e é isso, nós precisamos planejar. Então, eu deixei hoje esses dois. Vocês vão ouvir muito falar sobre capital social, né, da empresa e também capital de giro, para que vocês tivessem uma base do que o que é isso. Ok? Aqui termina a minha pauta de hoje, mas eu quero deixar para vocês uma mensagem. Não desprezem os pequenos começos. Está lá em Zacarias 4:10. Coronel Sanders, ele começou de porta a porta, vendendo o frango dele, vocês viram lá. Esse foi o começo dele, para que hoje ele tivesse mais de 20.000 unidades espalhadas pelo mundo, né? Ele está em mais de 123 países com ela. Inclusive aqui em Salvador, tem no Shopping Salvador e no Barra, né? Eu vi no site da KFC, que tem lá no Salvador e no Barra. E mais, se é importante para você, é importante para Deus. Amém, irmãos? Aqui eu termino a minha pauta.